Bom dia, amigos. Estamos reunidos neste domingo, primeiro domingo de dezembro, para mais um culto matinal dominical. Um bom dia a todos, Deus abençoe a todos e que estejamos unidos nesse momento de louvar, de agradecer, de orar e de compartilhar da palavra do Senhor, que é o alimento espiritual para as nossas vidas. Sempre começando a semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Podemos ter certeza disso, que se iniciamos a semana buscando o Senhor, buscando estar em comunhão com o Senhor, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu vou iniciar cantando uma música que é Nos Oferecendo a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Será que a nossa vida nós queremos oferecer a Deus? Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Só Deus sabe o que é o melhor para nós. E se nós confiamos nele, nós seremos felizes, porque Ele tem o melhor para nós. Ele é o que mais nos ama e nos dá a cada dia a sua paz, a sua bênção. Amém? Bem. Como nós estamos iniciando primeiro domingo de dezembro, eu quero começar lendo em Lucas a história do nascimento de Jesus, começando pelo nascimento de João Batista. Então, Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa carta é Lucas para Teófilo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio,
Na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste na minha palavra, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante o Senhor. Eu li Lucas 1 até o versículo 25. No próximo domingo, nós continuaremos sobre a predição do nascimento de Jesus. Esse texto foi predito o nascimento de João Batista a Zacarias, seu pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse mês de dezembro que iniciamos, que nos consagramos ao Senhor, para que esse mês seja um mês abençoado, de comunhão plena com o Senhor, e que não estejamos preocupados com coisas materiais, mas preocupados em nos santificar, em nos tornarmos mais justos perante o Senhor, sendo justificados plenamente por Ele. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos concedido, pelo ano que está se findando, nós te agradecemos. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste domingo, desta semana, deste mês, e que o Senhor esteja no comando, na direção das nossas vidas em tudo, porque nós entregamos nossas vidas ao teu controle, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Fala conosco, Senhor, agora, através do estudo bíblico da tua palavra. Derrama sobre o Michel a tua unção, a tua sabedoria, e que ele tenha, Senhor,
essa capacidade de transmitir com simplicidade tudo aquilo que o Senhor tem revelado a ele. Obrigada, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos, a partir de domingo passado, falando sobre o que é a imagem e a semelhança de Deus no homem. Hoje eu quero dar continuidade, vou pedir para que os irmãos abram a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Domingo passado nós falamos sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Também nós falamos que o homem, o primeiro Adão, afastado de Deus, sem a comunhão com Deus, sendo um ser espiritual, moral, racional, imortal, teve na realidade essa condição dessa imagem chamada natural, ofuscada em parte, e também a imagem moral, isto é, o conhecimento de Deus, a santidade, a justiça, ele acabou perdendo. E falamos que, como nós trouxemos, lemos 1 Coríntios 15, 45 a 49, como nós trouxemos a imagem do homem terreno adâmico, nós devemos trazer agora a imagem do homem celestial, a imagem perfeitamente revelada em Cristo Jesus. Então, como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, nós devemos também trazer a imagem do último Adão, daquele que é celestial, Jesus Cristo. Esses dois Adãos que foram formados sem pecados por Deus, para que houvesse uma compreensão clara qual era a vontade de Deus quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É sobre isso que nós estamos falando. Então, nós vamos hoje dar continuidade, e essa leitura está a partir do versículo 14, em 2 Coríntios 15, 5, o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, falando de Jesus, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o que Paulo falou: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, que nós falamos no passado, nós vamos dar continuidade hoje. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos a todos que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Essa graça que está se referindo da salvação que Cristo fez. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação.
não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Falamos também que o ministério de Jesus foi o ministério da salvação e que ele nos deu, em Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. E hoje eu quero continuar falando que Jesus veio para restabelecer essa imagem, que é a imagem e a semelhança de Deus, que o homem, quando se afastou, transmitiu a sua semelhança e a sua imagem, que fez com que o homem se mantivesse sem o conhecimento de Deus, sem a santidade, sem a justiça. Jesus veio restaurar isso em cada um de nós. E agora Jesus pede mais duas coisas, além de nos revelar, como nós falamos domingo passado, sobre o conhecimento de Deus, que Deus quer ser conhecido, e como Pai, Jesus assim o revelou para nós. Hoje eu quero dar continuidade falando o que ele pede: sede santos e sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. E assim nós vamos entender que ele está restaurando em cada um de nós essa imagem e semelhança que foi em parte perdida e em parte ofuscada. E Jesus vem agora trazer novamente aquele contexto que no princípio, na criação, havia dado para que o homem fosse uma expressão de Deus onde ele se encontrasse. Então, quando ele fala ser de santo, o que significa ser santo? A palavra santo tem um sentido de ser separado para um propósito específico em relação às coisas de Deus. Ser separado. Separado de uma condição que o homem estava em relação a Deus. Separado de Deus, morte. Agora Jesus veio nos tirar dessa condição de trevas, da morte, da escravidão, para nos reconciliar com Deus, para que a gente possa agora ser a expressão novamente de uma nova pessoa, como era lá no princípio. Jesus então veio e com a sua morte vicária ele justificou o homem da sua condição de culpa em relação à lei de Deus, porque o homem descumpriu esse princípio em que Deus havia dito para que ele não desobedecesse. E o homem, por essa situação da desobediência, acabou morrendo espiritualmente. Então ele veio restaurar essa condição, tirando a culpa que nós tínhamos perante a lei de Deus, porque nós trouxemos a imagem, a semelhança de Adão, mesmo não pecando a semelhança de Adão, nós trazemos essa condição em cada um de nós. Por isso que a Bíblia afirma em Romanos 5 que não há nem um homem justo, nenhum sequer justo. Todos perderam essa condição e tiveram ofuscada essa imagem. Consequentemente, o Salvador, Jesus Cristo, vem para nos trazer. E falamos em 1 Coríntios 15, 49, que como nós trouxemos a imagem daquele que era terreno, afastado, agora Jesus Cristo vem nos reconciliar para voltarmos a ter comunhão plena com Deus e sermos uma expressão desse Deus onde nós estivemos. Segunda coisa, Jesus redimiu, não só justificou com a sua morte, derramando o seu sangue por nós, morreu de forma vicária, substitutiva em nosso lugar, nós aceitamos isso e identificamos com isso, com o que ele fez, e aceitamos isso pela fé. Então, pela fé nós somos justificados, e aí ele redimiu o homem da escravidão do pecado em que ele se encontrava. Ele vivia na sombra da morte, nas trevas, na ignorância, do desconhecimento de Deus, e Jesus veio tirar dessa condição de escravidão que o mal havia colocado o ser humano, dando luz, abrindo os olhos dele, como nós já falamos, e dando condição dele voltar a ter essa comunhão com Deus. E ele nos tirou do império das trevas, inclusive de um contexto da ignorância de quem é Deus, e nos transportou para o reino da luz do seu Filho, para ele crescer na graça e no conhecimento e prosseguir na graça e no conhecimento revelado não só de Deus, mas também em Cristo Jesus, tendo a unção do Espírito Santo que ele deixou sobre a igreja. Esse processo que ele está deixando agora na continuidade da sua obra de justificação e também de redimir o homem, chama-se agora
o contexto da santificação. Então a santificação é a ação do Espírito Santo para ajudar o santo a crescer cada vez mais em santidade, para ficar com a natureza de Deus, e cada vez para ficar perto de Deus não é fazendo alguma coisa, é sendo essa expressão de santo como um filho adotado por Deus. Então o homem que estava morto espiritualmente nasce agora de novo e se torna santo, separado, para crescer em santificação, com atos de piedade e atos de misericórdia. É um processo contínuo durante toda a nossa vida. Alguém perguntaria, o que é um ato de piedade e um ato de misericórdia? Ato de piedade é isso que nós estamos fazendo, por exemplo, hoje. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos cantando a Deus, nós estamos lendo e estudando a palavra de Deus para cada vez mais prosseguir conhecendo Deus, compreendendo e conhecendo cada vez mais a Jesus Cristo, na sua altura, comprimento, largura, na profundidade da revelação de Deus em Cristo Jesus. E esse processo, que é chamado a santificação, não é para o santo ver Deus, porque uma vez que ele já viu Deus através do seu Filho Jesus Cristo, como nós já falamos, que Filipe falou, mostra-nos Deus, o Pai, ele falou, olha para mim. Então nele nós podemos ver a expressão de Deus que o homem não consegue ver, porque Deus é Espírito. Mas o Deus se fez carne, o verbo dele se encarnou, e Jesus Cristo agora revela a essência da imagem plena de quem é um homem como Deus gostaria que assim o fosse. Santo, justo. Então ele veio trazer essa nova imagem para restaurar em nós. A santificação não é para o santo ver Deus, mas por tê-lo visto, por meio de Jesus Cristo, ele agora prossegue conhecendo Deus, Pai, e mantém a comunhão com ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que João, na sua primeira carta, ele diz, nós temos a comunhão do Pai e do seu Filho para que a gente possa ser a expressão dessa comunhão na sociedade onde nós existimos com os nossos irmãos. Desse modo, o Espírito Santo, querido, testifica com o Espírito do homem. Romanos assim diz no capítulo 8, que somos de fato, pela fé, um filho de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Isso confirma em cada um de nós, e o Espírito Santo testifica isso com o nosso espírito. Esse mover do Espírito Santo em nós gera gratidão e transforma a nossa consciência para com Deus e leva a cada um de nós a viver uma nova forma de vida e a proclamar com essa nova vida as virtudes de Deus em amor. É isso que Jesus está trazendo para nós com a salvação e o ministério da reconciliação, que ele pede agora que a gente, como um embaixador, seja um representante de Deus nesse mundo para expressar de tal modo com a nossa vida que as pessoas possam ver através de nós, santos em santificação, com atos de piedade, com o que a gente está fazendo para conhecer Deus, crescer no conhecimento de Deus, e de misericórdia, fazendo com que essa expressão desse conhecimento se torne uma experiência viva de abraçar os irmãos e ser abraçado pelos irmãos, crescendo assim em amor na área em que nós estamos trabalhando, estudando, nos reunimos, que nós chamamos a reunião dos santos, a igreja. Então, com a sua vida e as virtudes de Deus em amor, é necessário falar desse ministério da salvação e da reconciliação com Deus sempre que possível na nossa vida, no nosso dia a dia. Então esse ministério da reconciliação foi dado aos santos, porque somos embaixadores de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Então somos um representante, embaixador e um representante de um reino que não está aqui, mas nós somos uma expressão desse reino que ainda não se consubstanciou, mas que já está presente em nossos corações. Então nós sabemos o que nós estamos agora fazendo aqui, reconciliando os homens e pedindo para que eles sejam reconciliados com Deus para voltarmos ao seio do Pai, ao que era o princípio como ele fez cada um de nós, para sermos a expressão dele aonde nós estivéssemos. Por isso que, segundo Pedro, ele fala na sua carta, o santo é raça eleita. Não é uma raça qualquer, é uma raça que foi eleita
por Deus, é um sacerdote real, não é apenas um sacerdote, não, ele é um sacerdote de uma realeza, de um reino de Deus real, uma nação santa, isto é uma nação separada, não é uma nação qualquer, e povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala, Pedro, a fim de proclamar as virtudes das boas novas de Cristo a todos os homens. Aquilo que Deus está desde o princípio fazendo com o processo que ele formou da criação, da redenção e agora da glorificação final que ele faz em cada um de nós. Quem ajuda o homem nesse processo da santificação é o Espírito Santo. O homem não faz nada a partir dele, mas sim é o Espírito Santo agindo nele que o faz agir para ser uma expressão desse Deus vivo onde ele se encontra. Razão da palavra de Deus solicitar para o homem não entristecer o Espírito Santo, solicitar para ele não apagar o Espírito Santo que está na vida, que Deus já nos deu para estar conosco, para expressarmos esse Cristo através da nossa vida, ter esse poder e autoridade de expressar esse Cristo. E diz, e não rejeitá-lo, para que ele possa fazer essa obra maravilhosa em cada um de nós e através de cada um de nós, para expressar a imagem e a semelhança que Cristo está restaurando agora para todos nós. Então o Espírito Santo vai guiar o homem a toda a verdade e também a toda a justiça. Então ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o mal já está julgado, do pecado porque não crê em Jesus e da justiça porque ele voltou para o Pai. Então ele está nos ensinando esse contexto também não só de ter uma nova natureza santa, porque em Cristo nós nos identificamos com ele na cruz e assumimos o que ele fez por nós, pela fé, como uma obra vicária. Muito bem, e essa identificação, agora nós não somos mais adâmicos, identificados com Cristo, morremos para aquela velha vida e nascemos para ser uma nova pessoa. Nascer de novo, é o que ele falou para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo, não só para ver o reino, mas importa nascer da palavra e do Espírito Santo para entrar no reino eterno de Jesus Cristo. Então a nossa fé, que foi professada e confessada em Cristo, identificando-se com ele, agora nós acrescentamos virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor, e isso crescendo em nós faz com que a gente fica não infrutífero no conhecimento de Cristo. Então a gente passa a conhecer plenamente essa identidade e essa condição que ele nos deu para sermos separados, para sermos uma nova criatura e na unção do Espírito Santo expressarmos esse processo da santificação e alcançarmos essa condição do reino e praticarmos o que ele falou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é a justiça que ele está falando do reino ou a justiça de Deus? Ela não é o contexto de direito apenas. Então, a palavra justiça no Novo Testamento, você vai encontrar ela como dikaiosune. No grego, isso significa um sentido estrito dessa palavra e também um sentido mais amplo dessa palavra. O sentido estrito é o que nós entendemos no contexto da justiça dos homens, daquilo que é do direito legal. Ele diz assim, um sentido restrito, essa palavra dikaiosune, justiça, daquele que justifica e faz o homem ser um dikaios, um justo, ele diz, um sentido restrito quanto ao direito legal de dar a quem de direito. Esse é o contexto. Jesus mesmo usou esse contexto, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, a quem de direito. E esse contexto é muito restrito, mas a palavra de Deus é muito mais amplo. Por isso, o contexto humano da lei, que nós chamamos justiça, não é bem justiça, é direito, e no divino nós temos a palavra justiça muito mais ampla, porque justiça, no sentido mais amplo, essa palavra diz que é um homem que se torna uma pessoa agradável a Deus, santa, justa, parecida com Jesus Cristo, identificado com ele
com essa natureza santa. Esse é o sentido dessa palavra justiça que ele quer. Não é fazer alguma coisa, é ser essa expressão desse Cristo. É tornar esse pequeno Cristo que nós já falamos para expressar esse Deus com a nossa vida. Assim, o homem foi justificado da culpa sua, segundo a lei de Deus, porque ele falou, no dia em que comer certamente morrerás. Então alguém teria que morrer. Jesus veio vicariamente, morreu em nosso lugar, para que a gente não morresse. Então, pela fé, eu aceito isso e me identifico na sua morte, mas também me identifico na sua ressurreição. Então, nós somos justificados pela graça por meio da fé dessa obra vicária, substitutiva, salvadora de Jesus com a sua morte, para que a gente agora pudesse compreender que nós somos uma nova criatura, separadas, compradas. Jesus com o seu sangue nos comprou e nos tirou daquela condição da onde nós nos encontramos. Isto é, ele nos ressuscitou da nossa morte espiritual, afastada de Deus, que nós estávamos no reino de trevas, na ignorância das coisas de Deus. Ressuscitou pela sua morte espiritual que a gente se encontrava e fez agora a condição de sermos essa nova criatura. Então ele também nos redimiu. Então o homem foi redimido dessa condição de escravidão em que ele se encontrava. Ele não só foi justificado, mas ele foi também regenerado e redimido para sair dessa condição de trevas, sair dessa condição desse império, desse reino de trevas, e Jesus nos transportou para o reino da luz, para que agora nós pudéssemos compreender e conhecer e prosseguir conhecendo esse Deus na sua plenificação. E ele fez algo também, além de justificar, nos ressuscitar da morte, redimir dessa condição da escravidão, ele reconciliou o homem com ele, na condição de darmos agora, sermos chamados filhos de Deus por adoção, por meio de tudo isso que Cristo fez com a salvação. Então agora o ministério da reconciliação foi dado para o homem, como nós lemos. Paulo falou, somos embaixadores de Cristo e devemos falar do amor de Deus revelado. Por isso que eu comecei dizendo em que Paulo fala, pois o amor de Cristo nos constrange. A bondade, o amor de Deus que revelou através dele, nos constrange a sermos uma pessoa que muda a forma de pensar, tem uma nova consciência para poder agora expressar esse Deus, porque nós entendemos o grande amor que ele tem, enviando e se fazendo homem a si mesmo, para que a gente pudesse entender o restaurar a imagem e semelhança que foi em parte perdida e ofuscada. Então desse modo, esse pequeno, vamos chamar assim, santo e justo homem cristão, agora, porque não é mais Adão, mas agora é cristão, que tem uma natureza santa, para que ele possa agora, crescendo em santificação, revelar o reino de Deus e a sua justiça na comunidade e sociedade em que ele vive, praticando obras com amor desinteressado. Razão, Romanos fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim, o cristão que cresce em santificação expressa a justiça do reino de Deus. E como um pequeno Cristo, ele expressa a verdade como um filho de Deus, fazendo da sua vida, da sua profissão, da sua atividade, do seu trabalho, como tudo se o fizesse para o Senhor. Porque ele se torna uma vocação, ele faz tudo o que ele faz, é como se fosse um sacerdote, que faz tudo por amor, não faz por interesse, não para obter direitos nem privilégios. Ele faz porque ele entendeu a gratidão que ele recebeu tudo de Deus, para restaurar em Deus, de novo, a imagem, a semelhança. E agora ele entende que Deus assim nos fez no princípio, para sermos juntamente com ele, pessoas que caminhando expressassem através de cada um de nós a glória de Deus, com honra e louvor e adoração. Por isso agora, identificado com Cristo, tendo assim uma natureza santa, mas não só isso também, mas
Agora, nós passamos a entender que esse contexto do reino nos leva a praticar aquilo que é justo, isto é, fazer o bem. E aquilo que Paulo falou, que a gente deve transformar a nossa forma de pensar, Romanos 12, e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós sabemos que a Bíblia expressa que a boa vontade de Deus é crer em Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, nós temos essa identidade com a obra vicária que ele fez. Nós entendendo esse processo, ele pede agora em 1 Tessalonicenses 4,3, dizendo que a gente deve crescer em santificação. Em tudo dai graça, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças em Cristo Jesus. Então, qual é a boa vontade de Deus? Crer em Jesus. Qual é a agradável vontade de Deus? É ser uma pessoa como Cristo. E como a gente se torna? Se santificando, como eu falei, e também em 1 Tessalonicenses 5,18, dando graças em todas as coisas, com gratidão em Cristo Jesus, estando em Cristo, uma nova criatura. E para encerrar, 1 Pedro diz, e qual é o contexto da prática do bem? É para calar a ignorância dos insensatos, que se as pessoas não conseguem ver Deus em você, pelo menos as obras que você faz, não deixa ele ficar na ignorância que Deus não está presente atuando nesse universo em que nós existimos. Por isso que ele fala, qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus? É ser justo e praticar a justiça, ou seja, a prática do bem em amor. É isso que ele está falando para nós. Como nós passamos a ter uma boa e nova consciência para com Deus, e nós agora adquirimos um coração bom, uma boa consciência, puro coração, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, porque não é uma fé professada e confessada que está salvo, mas uma fé acrescentada, como diz Pedro, acrescentada de virtudes, conhecimento, domínio próprio, que é a ação do Espírito Santo para o processo de santificação. E depois nós vemos Tiago falando que uma fé sem obras é morta e que nós precisamos fazer com que essa nossa fé pratique aquilo que se chama a justiça, que é a prática do bem, para calar a ignorância dos insensatos. Porque o insensato vendo você fazer o bem, não quer dizer que você é bom, mas ele vai poder ver através de você que tem um bom agindo em cada um de nós. E ele passa a ter aquele constrangimento com ele entender o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Assim nós temos a condição de crescer sem hipocrisia na fé, conhecendo uma fé que é professada, confessada, acrescentada e praticada. Isso nós temos essa compreensão clara de todo o contexto da salvação, da santificação e da comunhão. Então, restabelecido desse modo a imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo Jesus, agora como um pequeno Cristo, o homem compreende que mais bem-aventurado é dar do que receber, e a sua vida passa a ter sentido. Então, ele passa a viver uma vida plena agora, durante a sua vida na terra, com a certeza e a convicção que ele já tem a vida eterna, porque Cristo nele completa-o de tal modo que ele passa a ser essa expressão aonde ele se encontrar. É sobre isso que eu queria falar, restabelecendo a imagem e a semelhança de Deus que ele deu lá no princípio. Então, quando a gente ouve falar ser uma nova criatura, parece que é recalchutar o velho homem. Não, é nascer de novo. E nascer de novo é para voltar a ter aquela condição que estava no princípio. E nós achamos que uma coisa nova é uma coisa inédita. Não. É voltar ao propósito para o qual o homem foi formado. O homem foi formado para, em comunhão com Deus, reconciliado agora com Deus, expressar Deus através da sua vida. Então nós voltamos ao princípio, porque agora ele nos dá condição de purificar, restaurar, regenerar, para voltarmos a fazer aquilo que ele queria lá no princípio. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Cristo Jesus, essa imagem e semelhança se completa, e nós agora, entendendo isso, passamos a ser a expressão desse Cristo de uma maneira identificada com Cristo
sendo agora não mais pecador, mas santo, e tendo a vocação, que é o propósito final, de, através da nossa vida, tudo que fizermos, desde o trabalho mais simples, até o contexto da profissão, como uma vocação, como um sacerdócio, que tudo faz, qualquer trabalho, em amor, sem interesse, sem obter vantagens, sem querer as coisas para si. Por isso que ele disse aqui, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Quem está em Cristo é nova criatura. E ele fala uma coisa que é muito importante, que nós não mais devemos ver para si mesmo, mas Cristo em nós agora é a esperança da glória. É o que Colossenses diz. Espero ter contribuído com os irmãos para mostrar que a imagem e semelhança de Deus só pode ser restabelecida por meio de Jesus Cristo. Se nós não tivermos esse contexto, a imagem e semelhança de Deus, ela é reparada ou é um sentido cicatrizado, mas nunca regenerado. Deus veio para nos regenerar e voltar o que era novo, que na realidade é voltar para aquilo que no princípio ele formou. Sermos uma pessoa formada para revelar a glória, honra e a majestade de Deus com as nossas vidas. Que isso seja uma realidade para nós e uma expressão de vida, agora plena, com sentido da vida, para expressar Deus através de cada um de nós, com a certeza e a convicção que já temos a vida eterna. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma música. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado por cada um de nós. Espírito Santo, nós te agradecemos, nós pedimos, vem Espírito Santo, mais e mais encher-nos para podermos caminhar em santificação. Amém. E a cada dia refletirmos mais a imagem e a semelhança de Cristo, onde estivermos. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses pequenos Cristos. Amém. A transformar este mundo, que ainda aqueles que ainda não tiveram essa transformação, essa justificação, possam, através de nós, ter esse desejo de se entregar plenamente ao Senhor. Amém. E ter essa renovação. Amém. Nas suas vidas, Amém. Nos seus espíritos. Alcança esses que querem o Senhor, mas ainda estão perdidos, ainda não têm o entendimento pleno. Amém. Do Senhor. Alcança eles através de nós, através de cada um de nós, que nos entregamos ao Senhor. Abençoa todas as igrejas, ó Deus, que têm pregado a tua palavra, porque nós sabemos que em todas as igrejas tem aqueles que são verdadeiramente santos, e que cada um desses seja um pequeno Cristo nesse mundo. Amém. A levar a tua palavra. Amém. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Amém. Senhor. Nós pedimos pela tua igreja, pelo corpo de Cristo, em toda a terra. Ó Jesus, estamos aguardando a tua vinda. E enquanto aguardamos,
que possamos viver em santificação. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos e essa tomamos posse e tomamos posse para nossas vidas, para as nossas vidas, para nossas para as famílias, nossas famílias, para nossos para trabalhos, os nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome Senhor. do Em Pai, nome do Pai, do do Filho Filho. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. No próximo domingo estaremos ministrando a Santa Ceia. Se você realmente crê em Jesus, se você já se entregou a Ele, você pode participar.